Utilizar a parede de alvenaria de vedação como forma de fundo para a viga? Pode. Então eu subo a alvenaria e uso a alvenaria como forma para a viga de fundo. Posso ou não posso? Vamos lá. Quando a gente dimensiona uma viga, por isso que a gente isso tem a ver sim com o tema, né, de como iniciar o projeto, qual que é essa informação. Quando a gente calcula uma viga, quando a gente calcula uma estrutura, como que eu começo, né? Em primeiro lugar é analisando a arquitetura, entendendo a arquitetura junto com o meu terreno, junto com a minha implantação, junto com o meu topográfico, né? Eu preciso começar por aí. E a arquitetura compatibilizada com o topográfico. Eu começo um projeto estrutural estudando arquitetura e definindo a posição do pórtico, não necessariamente só dos pilares. O posicionamento dos pilares é um dos pontos, mas às vezes essa posição pode se alterar a depender, por exemplo, do pano de laje. O pano de laje vai reger as vigas, que vai reger o pórtico. Tá? O que é pórtico, Rangel? Pórtico é o posicionamento de pilares e vigas. Tá? Eu tenho um pilar, eu tenho outro pilar, eu tenho uma viga ligando esse pilar no outro. Isso é um pórtico. Tá? Então eu formo pórticos, um pilar que ele está sozinho e não tem viga, ele não é um pórtico, né? Ele não forma essa continuidade de carregamentos. Tudo bem? Então, definir pórtico, sempre que a gente está falando de pórtico, é isso. É o posicionamento dos pilares das vigas em continuidade, as vigas travando os pilares e recebendo as minhas lajes. Então, ela recebe o carregamento das lajes, né? A função da viga é tanto receber os carregamentos da alvenaria, quanto da laje, quanto causar esse travamento dos pilares, né? Ele recebe esses carregamentos. Tá, então como que eu calculo essa viga? Definir a minha laje, definir os meus pilares. Então eu tenho 2 pilarzinhos aqui, bonitinhos, um pilar aqui, outro pilar aqui, calculei uma viga. Quando vocês dimensionam, quem já dimensionou alguma viga aqui, a gente dimensiona pelo diagrama de momento fletor. Então eu calculo, imagina que essa é a minha laje, né? Eu calculei minha laje que está chegando a minha viga e tem pilares aqui. Então eu calculo a carga que está chegando nessa viga e calculo 2 apoios. Um pilar de cada lado. Uma viga, aspas, biapoiada, porque não é bem biapoiada, né? É um engaço parcial. Então, se eu considerei um pilar aqui, outro pilar aqui e uma viga, quando você calcula, você considera como se a alvenaria estivesse apoiando em todo o trecho? É assim que você considera o que a gente chama de esquema estático? Ou considera um apoio aqui e outro aqui? A gente considera esse apoio contínuo? Normalmente não, né? Não sei se alguém faz isso aí. Considera como se a viga tivesse vários apoiozinhos, não um apoio do lado e um apoio do outro. Dependendo da rigidez desses pilares, a gente vai ter mais ou menos engastamento. E isso rege os meus diagramas. O diagrama de momento fletor, diagrama de cortante. Momento fletor é para as armaduras das minhas vigas, cortante para os estribos, torsor, se eu tiver torção nessa viga, de equilíbrio, de compatibilidade, enfim, todas essas coisas. Então, o que a gente chama de esquema estático, que é como que essa viga está apoiando, rege os meus diagramas. E os meus diagramas regem as minhas armaduras. Tudo bem? Então, eu calculei como se fossem 2 apoios, não um apoio contínuo. E aí, calculo, beleza, e mando para a obra. Chega lá na obra, o cara tá se lixando, vai lá e faz o quê? Faz a minha viga baldrame, apoiada na minha fundação. A primeira coisa que ele faz é a alvenaria. Começa a subir a alvenaria. Tem aqui os arranques dos pilares, ele já usa a alvenaria como forma para os meus pilares, vai subir na alvenaria, né? Deixa um buraquinho aqui para o pilar. Quando chega lá na altura da viga, ele coloca uma tábua de cada lado, uma tauba, né? para cada lado, coloca a armadura da viga que você calculou e concreta, tá? Qual que é o problema disso? Entendeu o esquema, não? Então, ele subiu a alvenaria, colocou os 2 pilares, colocou a viga em cima. Por quê? Porque é mais fácil usar, ao invés de ter que fazer. Num prédio, vocês fazem assim? Vocês já viram algum prédio, algum edifício executar dessa forma que eu tô falando? Já viu aí na sua cidade? O cara sobe toda a alvenaria e vai fazendo a viguinha e o pilar? Alguém já viu prédio sendo executado assim? Prédio não. Por que prédio não e casa assim? Porque prédio o pessoal tem mais responsabilidade, que é o correto, né? Eu vou subir pilares
vou subir as vigas do jeito que eu calculei e depois eu faço o fechamento. Então, numa residência, quando eu estou fazendo isso, qual que é o problema que isso gera? Isso está certo ou está errado? Está inadequado. Eu não gosto nem de certo ou errado. Por que, então, construímos assim? Constrói assim porque é mais prático, ok? Então, o que a gente poderia fazer para corrigir isso? Economiza no aluguel de escora e ganha tempo. É isso, é questão executiva. Eu entendo, não estou julgando quem faz assim. É que houve uma pergunta se isso está certo ou está errado. Primeira coisa que eu queria te dar é princípios. Por que não pode? Porque a gente calculou considerando uma situação completamente diferente. Eu tenho 2 apoios, então eu tenho um momento fletor, eu tenho um momento fletor negativo, tenho ele positivo, belezinha, certo? Para que haja momento fletor positivo e negativo, a viga tem que fletir. Outro princípio, a gente tem flexão. A viga vai fazer isso aqui, ó, certo? Ela vai fazer isso aqui. Isso é flexão. Ela vai se deformar. Se eu tenho só 2 apoios, quando eu colocar uma carga em cima dela, ela vai ter essa deformação, tá? É natural do elemento estrutural. Por quê? Já viram falar da tal da linha neutra, né? Linha neutra é uma região onde eu não tenho nem compressão nem tração. Se eu faço isso aqui, ó, numa viga, eu tive tração e tive compressão. Tração na parte inferior, compressão na parte superior. E aí, para isso que o concreto armado serve. Concorda comigo? Com o que é concreto armado? É a junção de aço e do concreto. O aço serve para as regiões de tração, onde eu estou sendo esticado, e o concreto para a região de compressão, onde eu estou sendo apertado. Nenhuma viga onde eu usei a alvenaria como forma e os pilares aqui, eu usei a alvenaria como forma, a chance de que essa viga vá se deformar, ela existe? Existe a chance dessa alvenaria fletir? Quase nenhuma, porque se ela está apoiada na alvenaria, não vai ter flexão. Ela não vai se deformar. E eu calculei ela considerando deformação, porque com carga ela não vai ficar paradinha. Ela tem pequenas deformações, né? A gente tem até limites para isso. E se não houve porque se houvesse, ou se houver, então tá a alvenaria lá, e ela deforma, se ela deformou do jeito que eu dimensionei no projeto, ia trincar a ligação ali da alvenaria com a viga. Aí, normalmente, essa trinca não acontece. Ela não vai esmagar a alvenaria. Não sempre, mas normalmente não. Né? Se não houve deformação, a viga ficou lá de boa. Então, quem que segurou, então, aquela laje? Foi a viga? Quem que suportou esse carregamento? Foi a viga? Foi o pilar? Esse carregamento vertical. Foi a viga ou foi o pilar? Não, foi a alvenaria. Porque ela não deformou, a carga veio direto da laje, passou pela viga como se não soubesse de nada e foi para a alvenaria. E aí, qual que é o problema disso? Primeiro, a viga não serviu para nada, não teve função. A carga passou direto, veio para a alvenaria que está segurando o pau. Então, primeira coisa econômica. Se eu não tenho linha neutra, não tenho compressão, não tenho tração, tem aço e concreto para quê? Concreto, o casamento perfeito do aço e concreto é concreto para compressão, aço para tração. Não houve tração, não houve compressão. O primeiro problema é jogou seu dinheiro fora. Princípio. Percebe? Percebeu o princípio? Primeira coisa, joguei dinheiro fora. Segundo, eu tô inseguro. Olha, inseguro, Rangel. Por isso que não fazem prédio. Porque não é só falta de economia. Tem insegurança. Como tem insegurança? É essa a pergunta. Mas por que é inseguro? Quando você disse que a carga não foi recebida nem do pilar para a viga, foi pela alvenaria, quando eu calculei as vigas baldrames, por exemplo, eu considerei que carga na viga baldrame? A carga da alvenaria, o peso próprio da alvenaria. Mas agora não é só mais alvenaria mais, tá chegando a viga baldrame. Tá chegando o peso da alvenaria, o peso da viga e o peso da laje. E eu calculei com o peso da laje indo para a viga e da viga para o pilar. Ela não tá vindo direto para a viga baldrame, percebe? Então, além de eu ter jogado dinheiro fora, eu tô sendo contra a segurança. Tudo bem, um sobrado, a viga baldrame deu um momento mínimo e deu tudo certo, tá? Então, mas está tudo errado, percebe? A gente faz assim porque não tem princípios. A gente não conseguiu compreender com clareza. Às vezes o pedreiro faz porque eu não expliquei isso com clareza. E assim a vida segue. Aí a pergunta que eu faço, e como corrigir isso? A pergunta é, se eu posso fazer alvenaria, se eu tenho viga, se eu tenho pilar chegando diretamente, precisava ser concreto armado? Concreto armado não é uma
estrutura linear, viga, pilar, distribuindo o carregamento assim, quando você calcula o seu porte, como são barras, é um pilar e uma viga, e se eu tenho alvenaria por todo canto, eu inclusive posso utilizá-la como forma, precisava ser concreto armado mesmo? Poderia ter, já que eu não preciso dessa viga, não preciso desse pilar, poderia ter feito logo uma alvenaria estrutural. Uso um bloco um pouco mais resistente, economizo todo esse aço desse concreto e uso alvenaria estrutural, por exemplo.